que o governo brasileiro deveria aprender com o Japão? É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Ontem, o presidente Donald Trump anunciou um acordo comercial fantástico com o país lá do outro lado do mundo. Negociações que já vinham há 3 meses sendo feitas, possibilitou que o Japão conseguisse uma das menores tarifas já anunciadas para importação de produtos aqui nos Estados Unidos, desde o grande tarifaço do Donald Trump em abril desse ano. Tem muita lição boa que o Brasil pode aprender com essa negociação e a gente vai falar sobre isso justamente agora. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que todos os dias traz informações de forma transparente e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. E um dos assuntos que tem tomado o noticiário brasileiro é justamente a guerra tarifária imposta pelo presidente Donald Trump contra o Brasil, com diversas exigências políticas, mas que no fundo tem um caráter econômico muito forte. Não é de hoje que diversos setores americanos reclamam da concorrência de produtos brasileiros de altíssima qualidade, principalmente vinda do agro. O Brasil se destaca nesse segmento nas últimas décadas, tendo muita tecnologia e com produção de altíssima qualidade. E as tentativas de protecionismo dentro dos Estados Unidos já acontecem há algum tempo. E encontraram agora, no presidente Donald Trump, a peça fundamental para justamente tentar barrar a entrada de novos produtos brasileiros aqui nos Estados Unidos. Mas o governo brasileiro tem falhado em tentar negociar com o governo americano e evitar, de fato, a implementação da tarifa de 50% que começa a valer em menos de uma semana. Diferentemente disso, o Japão, que lá em abril teve uma taxa de 25% anunciada pelo presidente Donald Trump, ou seja, metade do que foi anunciada hoje para o Brasil, trabalhou intensivamente nos últimos 90 dias para fechar um acordo que foi anunciado ontem pelo presidente americano e que também foi confirmado pelo primeiro-ministro japonês. Vamos entender o que o Japão fez e propôs para conseguir reduzir uma tarifa de 25% para 15%, que para o Japão foi uma grande vitória. Primeira coisa importante da gente entender é que, na verdade, as negociações do Japão não começaram agora, mas sim lá no primeiro governo de Donald Trump, quando o Trump já havia anunciado uma tarifa de 50% sobre aço importado de outros países. Isso afetou diretamente o comércio entre Japão e Estados Unidos. Já naquela época, o Japão colocou negociadores e diplomatas para conseguir intervir junto à Casa Branca e desde então nunca saiu de Washington, sempre manteve uma interlocução direta com o governo, que passou não só pelo primeiro mandato de Donald Trump, como também por todo o mandato de Joe Biden. E agora, no atual governo de Trump novamente, essa porta aberta foi essencial para que possibilitasse que nesses 90 dias fosse construído um acordo muito favorável para o Japão. É óbvio que, se tratando de negociação com Donald Trump, o Japão precisou fazer algumas concessões que favorecessem os Estados Unidos, mas isso possibilitou que o Japão conseguisse preservar uma das indústrias mais importantes para eles, que é a indústria automotiva. A gente precisa lembrar que Toyota, Honda, Nissan são grandes players aqui no mercado americano. Inclusive, o Toyota Camry, um sedã da marca japonesa, é o carro mais vendido dos Estados Unidos hoje. Ou seja, a gente está falando aí de uma importância gigantesca para que o Japão continuasse sendo um parceiro comercial aqui dos Estados Unidos. E o que fez com que, de fato, o Japão conseguisse esse acordo? A primeira coisa, investimento de 550 bilhões de dólares diretamente no Japão na economia americana, seja através das próprias indústrias japonesas que estão aqui dentro dos Estados Unidos ou então em outros parceiros comerciais que são parceiros chaves de indústrias japonesas, ou seja, dinheiro direto injetado na economia que vai ser refletido na geração de mais emprego, mais renda e mais riqueza para os Estados Unidos. Além disso, um aumento considerável na aquisição de produtos agrícolas aqui dos Estados Unidos, principalmente de arroz, com uma projeção de aumento de 75% na compra desse produto, que é essencial na culinária japonesa. Além disso, a aquisição de pelo menos 100 novas aeronaves da construtora americana Boeing para reforçar a frota comercial japonesa e o aumento de gastos em defesa, comprando produtos bélicos americanos, aumentando dos atuais 14 bilhões gastos anualmente pelo governo japonês para 17 bilhões. Ou seja, a indústria bélica americana sai fortalecida também nesse mercado. Esse acordo foi muito comemorado pelo presidente Donald Trump e, apesar de todas essas concessões necessárias por parte do Japão, fizeram com que, de fato, os Estados Unidos conseguissem um equilíbrio, até porque a balança comercial com o Japão pende favoravelmente para os japoneses e não para os americanos. Ainda que os americanos, no final das contas, continuem importando mais do Japão, os Estados Unidos saem ganhando nesse acordo, tendo mais incentivo para a própria indústria interna. Agora, o que o governo brasileiro poderia aprender com essa lição? É que nunca se deixa para a última hora uma negociação. O Japão, desde o primeiro mandato de Donald Trump, lá em 2017, estabeleceu um contato direto com a Casa Branca. Mesmo sem qualquer perspectiva de guerra tarifária, nunca fechou essa porta de contato, justamente o contrário do que o governo brasileiro fez. Atualmente, não existe nenhum caminho diplomático de comunicação com o governo americano que impede uma negociação, ainda mais em tão curto espaço de tempo. O Japão trabalhou por 90 dias para conseguir chegar nesse acordo. O Brasil tem
menos de uma semana para tentar reverter uma tarifa de 50% sobre uma indústria importantíssima brasileira. Então, além de tentar abrir com urgência um canal diplomático de comunicação, o Brasil precisa estudar quais são os outros tipos de concessão ou de reforço nessa parceria econômica que pode sim favorecer os Estados Unidos. Isso, obviamente, sem deixar de pensar formas também de fortalecer a indústria interna brasileira. Existem interesses em comum dos dois países que podem sim fortalecer não só o laço entre Brasil e Estados Unidos, como principalmente criar um canal de troca econômica ainda mais favorável para ambos os países. Porém, isso precisa ser feito com urgência e aparentemente o governo não está disposto, de fato, a tentar resolver essa crise. O vice-presidente Geraldo Alckmin admitiu essa semana que espera que a pressão dos empresários, principalmente americanos, convençam a Casa Branca a não aplicar o tarifaço de 50% contra o Brasil. Mas na prática, pouco está sendo feito por parte do governo, que é o principal agente que tem poder de negociar com outro país e principalmente com a Casa Branca. Isso inevitavelmente vai levar, sim, à aplicação da tarifa no ano que vem. Isso pode ser desastroso para o Brasil, como a gente vem falando aqui nos últimos vídeos. O Brasil tem muito a oferecer para os Estados Unidos, assim também como tem muito a se beneficiar de um bom relacionamento com a maior potência econômica hoje do mundo. Mas sem o esforço real para tentar resolver essa situação vinda por parte de quem detém o poder no Brasil, dificilmente a gente vai ver uma solução rápida sobre isso. Vamos acompanhar. Essa semana a gente espera que outros anúncios de acordos com outros países sejam feitos pelo presidente americano. Lembrando que a Argentina conseguiu recentemente uma isenção completa para até 85% dos produtos importados pelos Estados Unidos lá da Argentina. Isso foi uma vitória gigantesca de Javier Milei. Outros países provavelmente conseguirão não uma isenção total, mas provavelmente taxas muito menores, porque já estão trabalhando nessa negociação há bastante tempo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente com o Brasil e eu vou estar aqui voltando todos os dias para te contar quais são as novidades sobre esse cenário, Brasil e Estados Unidos e principalmente sobre tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos e que afeta diretamente a vida de quem quer emigrar para cá. O que você acha dessa guerra toda? Você acha que o governo brasileiro está certo em esperar que de fato a iniciativa privada resolva essa pendência ou você acredita que o governo precisaria agir de uma forma mais incisiva para evitar esse tarifácio dos Estados Unidos? Ou você acha que inclusive o Brasil precisaria de fato se afastar totalmente dos Estados Unidos e apelar para outros mercados, como chinês, russo, ou de fato outros países que têm maior afinidade com o governo atual? Você acha que esse é o caminho certo para o Brasil? Fazer novas parcerias em detrimento de um histórico de longa data que tem com um parceiro comercial americano? Deixa seu comentário aqui embaixo, quero ouvir muito o que você pensa a respeito desse assunto. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, deixa seu like, ajuda muito o nosso canal a crescer. Não esquece de se inscrever no canal, todos os dias tem notícia nova sobre tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.